A paz do Senhor Jesus a todos. O texto de hoje se localiza no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 8 da palavra do Senhor. E diz assim o título: A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tornando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Eu quero me deter no versículo 1 do capítulo 17 do livro de João, que diz assim, do Evangelho de João: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E os conduziu em particular a um alto monte. E os conduziu em particular a um alto monte. E quem nunca falou em particular com alguém? É sim, quem nunca falou em particular com alguém? Quero colocar o tema: uma experiência exclusiva e 7 ensinamentos. Uma experiência exclusiva e 7 ensinamentos. No versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Uma experiência que não envolve outras pessoas. Este é o primeiro tópico. Uma experiência que não envolve outras pessoas. Note no versículo que em 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, e ele os escolheu e os conduziu em particular a um alto monte. E aí, você está vivendo uma experiência que não envolve outras pessoas? Perceba bem que eles não foram porque eles quiseram. A Bíblia diz bem claro: e os conduziu em particular a um alto monte. Quem os conduziu? Jesus. Vamos para o segundo ponto. Uma experiência que não entende o sentido das coisas. Vou repetir para você. Uma experiência que não entende o sentido das coisas. E aí, você lembra do tema? Uma experiência exclusiva e 7 ensinamentos. Diz o versículo do capítulo 17, versículo 2, diz assim: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés, Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Você percebeu
o segundo tópico, que diz uma experiência que não entende o sentido das coisas. E você não está assim, hein? Vivendo uma experiência que não entende o sentido das coisas. Pedro não entendeu o sentido espiritual que estava acontecendo ali. Pedro estava falando coisa com coisa, falando coisa com coisa, não entendendo o sentido das coisas no reino espiritual. E Pedro estava andando com Jesus. Vamos repetir o versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, e queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E a sua vida não está diferente disso, não é? Não é verdade? Sim! Você não está entendendo o sentido de nada. E você já ouviu aquele jargão? Minha vida é uma bola de neve. Sim, é uma bola de neve. Você não entende nada e só acontecem as coisas e você está assim, sem entender. Mas lembre-se que quem conduziu em particular um alto monte foi quem? Jesus. E vamos para o outro tópico, uma experiência que manifesta o grande e imensurável poder de Jesus. No versículo 2, ele transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como um sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E quem é este que está com eles nessa experiência? É Jesus. E o que acontece nisso? Ele manifesta o grande e imensurável poder. E você se sente sozinho ainda? Preocupado demais, sim, preocupado demais com as coisas que estão acontecendo, E vamos lá para o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Talvez você está se sentindo confundido com quem é Jesus. Jesus está dizendo para você: eu não tenho pouco poder na terra. Eu não tenho pouco poder no céu, eu tenho todo o poder na terra e tenho todo o poder no céu. Quarto ponto, uma experiência da única e autêntica divindade de Jesus, versículo 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, com letra maiúscula, amado, em quem me comprazo, escutai-o, escutai-o. E aí, você tem escutado Jesus? Tem ouvido Jesus? Aqui é uma confirmação celestial de quem é Jesus, o Filho de Deus. Sabe que eu tiro aqui uma lição a mais? Porque às vezes a incredulidade precisa ser manifesta pelo céu. A Bíblia diz aqui no versículo, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da sua nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Não falou para Jesus, mas falou para os discípulos que estavam ali. E quem eram os discípulos? Pedro, Tiago e João, seu irmão. Vamos para o quinto tópico, uma experiência que gera medo. Sim! No versículo 6 diz assim: os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo.
E tem gente que fica pedindo experiência para Jesus. É, sim, experiência para Jesus. Mas depois que Jesus dá a experiência, ainda fica com medo. Há quem não pediu e Jesus quer mostrar algo de maravilhoso para ele. É sim, algo de maravilhoso. E quando mostra algo de maravilhoso, aí diz a palavra do Senhor, uma experiência que gera medo. No versículo 6, os discípulos ouvindo isso caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aí, você lembra do tema? Uma experiência exclusiva e 7 ensinamentos. E você está com medo por quê? Ter medo é natural do ser humano, mas medo excessivo não é, não. Diz a palavra do Senhor, e aproximou-se Jesus, tocou-lhes. Receba o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus. Aonde você estiver, este medo vai embora em nome de Jesus. O medo na qual você está passando no seu casamento, com o seu filho. Sim, com o seu filho. Medo de perder o emprego, sim, medo de perder o emprego. Um projeto seu que você está com medo, sim, está com medo. Essa enfermidade que bateu na sua vida, essa doença, ei, Jesus está tocando de você, creia, tenha fé. Diz a palavra do Senhor, e aproximou-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Então, levanta, continue caminhando, Jesus é contigo. Sexto tópico, uma experiência que recebe a paz de Jesus. Você já ouviu aquele jargão antigo? A paz nunca foi ausência de problema, e sim a capacidade que nós temos de administrar bem a vida. Vou repetir para você. A paz nunca foi ausência de problema, mas sim a capacidade que nós temos de administrar bem a vida. Isso é paz. Sétimo e último tópico. No final, tudo passa. E só vem Jesus. No final, tudo passa e só vem Jesus. Diz a palavra do Senhor, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Ei, tudo vai passar. Lembra ainda do tema? Uma experiência exclusiva. E 7 acontecimentos. No final, tudo vai passar. E quem você vai ver? Jesus. Jesus, Jesus. Essa luta que você está enfrentando vai passar. Vai passar. E você vai ver Jesus, que esteve junto com você todo esse tempo. Sim, todo esse tempo. E vamos lá para o nosso versículo base dessa pregação, dessa mensagem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Tema, uma experiência exclusiva e 7 ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, tudo vai passar.